Muito boa noite para todo mundo, bem-vindos. De verdade é gostoso poder estar falando para fora dos nossos 2 metros quadrados aqui em casa, ter contato com outras pessoas e que a gente tenha, Bezat Hashem, um shiur espetacular com uma mensagem que eu pensei bastante para poder compartilhar com todos vocês, queridos. Você estava pensando nesses dias, e a gente, Baruch Hashem, tem bastante tempo para pensar, o mérito que a gente tem de fazer parte de Bnei Israel, do nosso povo. Sabe, a Gemara traz no Tratado de Brachot algo muito curioso. A Gemara fala para a gente o seguinte, que a Kadosh Baruch Hu, por curiosidade, a Gemara conta que ele cumpre as mitzvot. E a Gemara conta que Hashem coloca o tefilin. Eu pergunto a Gemara, o nosso tefilin está escrito Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pergunta a Gemara, o que está escrito no tefilin de Kadosh Baruch Hu, já que ele coloca tefilin? A Gemara diz, simples, está escrito no tefilin de Hashem, quem é como você, Bnei Israel. Ou seja, a gente fala para Hashem, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, a gente elogia Hashem, e quando a Kadosh Baruch Hu, no tefilin dele, ele elogia o nosso povo, falando, uau, quem é igual o seu povo, o nosso povo, Bnei Israel. E, de fato, nos nossos dias isso é muito claro. Quantas pessoas que nunca haviam falar a palavra Zoom, inclusive eu e muitos de vocês aí que estão ouvindo, agora falam, uau, Zoom. Se eu falar para algum de vocês que a palavra Zoom é a mesma gemátria, a mesma numerologia da palavra Kadosh, acho que a gente acreditaria, mesmo se não dá tão certo. Por quê? Porque, de fato, pessoal, quanta Torá foi distribuída, foi dissipada nas escolas, em shiurim, através desse Zoom e de outras formas de a gente se contactar de uma forma distante. A gente está longe, mas a gente acaba ficando perto um do outro. É incrível isso. Eu falo isso por experiência própria. Quantas pessoas que não tinham oportunidade, ou não tinham a vontade, ou a sede de escutar a Torá, nesses dias, pessoal, estão atrás da nossa Torá Kedoshá. Eu vejo isso algo como surpreendedor. Miki Amecha Israel. Hashem está falando, olha, no meu tefilin está escrito, que povo bárbaro. Quando eles estão em casa, em vez de ficar só lendo notícias, o que aconteceu, o que vai acontecer, que ninguém sabe, Hashem fala para a gente, olha quantos Eudim que nunca participaram de shiur, ou não participaram com uma assiduidade tão grande, começaram a participar. Algo top. De verdade, dá vontade de olhar para o Shammai e falar, Deus, olha que povo lindo que você tem. E de fato, Kadosh Baruch Hu está ciente disso. Mesmo que a gente está sem minyan, a gente está sem escolas, cada um de nós, nosso povo, é um povo ímpar. A gente procura de alguma forma se conectar mais com a Torá. Acho que cada um de nós tem que sentir nesse momento, uau, que mérito fazer parte do povo Yehudi. Eu queria, com vocês hoje à noite, compartilhar um tópico que para mim me chama muito a atenção. E eu acho que tem tudo a ver com os dias que a gente está passando e tem uma mensagem brilhante para cada um de nós, em qualquer lugar que a gente esteja ouvindo esse shiur, queridos. É o seguinte, a gente sabe que o hino nacional do povo Yehudi, e para quem já escutou o shiurim, sabe que o nosso hino nacional é nada mais, nada menos que o hino nacional que acompanhou a gente não faz 70 anos. Faz tempo. Faz 100 anos, faz 1000 anos, faz 2000 anos, faz 3000 anos. É o famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. É aquela palavra que acompanha o Yehudi desde que ele nasce até depois dos 120 anos bem vividos. E queridos, quando no Shema Israel, a gente fala o seguinte no Shema Israel. O primeiro capítulo do Shema Israel é Ve'ahavta et Hashem Elokecha. O segundo capítulo do Shema Israel no Sidur é Ve'hayim Shamoa Tishmeu. E o terceiro capítulo do Shema Israel é Vayomer Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israel, e fala para achar o assunto do tzitzit. E a Gemara faz uma pergunta aqui muito, muito pertinente. A pergunta da Gemara é o seguinte. Por que o Shema, para curiosidade de todo mundo que está escutando, ele aparece no Sidur numa ordem diferente do que ele aparece na Torá?
Na Torá, o Shema não aparece Ve'ahavta, Ve'haya e a Parashá do Tzitzit. Não aparece assim. Então pergunta a Gemara, no Tratado de Brachot, por que no Sidur aparece Ve'ahavta, Ami Hashem, depois Ve'hayim Shamoat Ishmeu, se você escutar as minhas mitzvot. E por último, aparece a Parashá do Tzitzit, se mais uma vez, na Torá não é essa a ordem que figura. Por que o Sidur mudou de ordem? A Gemara, em Brachot, mais precisamente a Mishnah, responde para a gente o seguinte, olha, tem uma razão para isso. No Sidur, primeiro a gente fala Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tradução, por curiosidade, tem muita gente que fala o Shema, já fiz a enquete e perguntei o que quer dizer Ve'ahavta et Hashem Elokecha. E muitas pessoas que Baruch Hashem falam isso todos os dias não sabiam a tradução. De vez em quando, entre parênteses, é bom dar uma fuxicada, é bom ser curioso e olhar no Sidur o que isso quer dizer. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, vou dar aqui de brinde para vocês, nós temos que amar a Kadosh Baruch Hu. Ve'ahavta, ame a Kadosh Baruch Hu, é um imperativo isso. Diz a Gemara, primeiro, Hashem tem que falar para a gente, olha, no Sidur, mesmo que essa não é a ordem do Sefer Torah, que a pessoa precisa receber o jugo de Hashem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ama Kadosh Baruch Hu. Depois, Ve'hayim Shamoat Ishmeu, aí sim, Hashem dizendo, eu posso te pedir para cumprir as minhas mitzvot. E por último, diz a Torá para a gente, o Sidur, melhor dizendo, olha, lê a Parashá do Tzitzit, porque a Parashá do Tzitzit se aplica para a mitzvah do Tzitzit, e sobre a mitzvah do Tzitzit está escrito Uritem Oto, você vai ver o Tzitzit, e a Gemara fala quando que dá para ver, de dia, de noite não tem luz, não dá para ver. Então, a mitzvah Tzitzit se aplica de dia, e o segundo capítulo do Shema Ve'hayim Shamoa se aplica de dia e de noite. Ve'hayim Shamoa Tishmeu el mitzvotai. Diz Hashem, se você escutar as minhas mitzvot, tanto mitzvot de dia quanto de noite. Então, de novo, olha que legal, pessoal. Primeiro, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Primeiro, me ama, me conhece. Depois que você me conhecer, ser humano, Yehudi, Ve'hayim Shamoat Ishmeu el mitzvotai. Aí você cumpre as minhas mitzvot. E por último, você tem que cumprir as mitzvot diurnas e noturnas. Mas o último capítulo do Kriyat Shema, que fala sobre o Tzitzit, fala só sobre a mitzvah do Tzitzit, que ela é, entre aspas, apesar de muito importante, só diurna. Então, primeiro, entenda que tem a Kadosh Baruch Hu, depois faz as mitzvot todas. E aí vem uma mitzvah menos frequente, que é a mitzvah do Tzitzit. Por isso, essa que é a ordem do Sidur, apesar de no Chumash, na Torá, não estar assim. Pessoal, qual que é a mensagem que tem aqui? Primeiro, entenda quem é Hashem, receba o jugo de Hashem, depois faça as mitzvot. Uma vez eu vi algo bárbaro, impressionante, e queria compartilhar com vocês para dar abertura do nosso tema aqui, é o seguinte, não adianta só fazer as mitzvot. Primeiro entenda que eu, maiúsculo, te comandei as mitzvot. Lembra Ve'ahavta et Hashem Elokecha, lembra quem é Kadosh Baruch Hu, quem é Hashem. E só depois disso, que você souber quem é Kadosh Baruch Hu, aí sim você pode fazer o quê? Fazer as mitzvot dele. Ou seja, pessoal, Kadosh Baruch Hu deu as mitzvot para a gente. Ele falou, olha, eu não quero que você faça as mitzvot. Eu quero que primeiro você veja qual que é a minha vontade. Depois disso, fazer as mitzvot. O que isso quer dizer nos nossos dias? Pessoal, fazer mitzvot não pode querer dizer nos nossos dias rezar com minyan. Porque nossos sábios disseram nos 4 cantos do mundo, por enquanto, que é proibido rezar com minyan. A não ser que os nossos sábios permitiram para falar Kadish, cada um com o Rav dele. Mas o resto é proibido, é uma verauge rezar com minyan, porque é perigoso. Estamos sem sinagogas, as yeshivot, que ensinam Torá, que propagam Torá, que são o combustível do mundo, estão fechadas. Então, Ve'hayim Shamoat Ishmeu el mitzvotai, muitas das mitzvot não existem mais, de alguma forma, por enquanto, que voltem em breve. Hashem falou para a gente, olha, primeiro Ve'ahavta et Hashem Elokecha, veja qual que é a minha vontade. A minha vontade é a Kadosh Baruch Hu dizendo para a gente, hoje em dia, não é, queridos, que a gente faça essas mitzvot, porque essas mitzvot foram tiradas da gente. Mas o que Hashem deixou para a gente e o que Ele quer da gente? Qual é a mensagem que tem atrás disso?
Existe um passuco que a Gemara aborda ele também no Tratado de Brachot, uma Gemara muito rica, em outro lugar. A Gemara fala em Brachot, traz um passuco, Baruch Hashem Yom Yom. Abençoado é Hashem de dia a dia. A Gemara fica assustada e fala, ops, de dia e não de noite? Hashem é abençoado de dia e de noite. A Gemara fala o seguinte, não, claro que é de dia e de noite, mas Baruch Hashem Yom Yom, a explicação é Kol Yom Veyom Ten Lo Me'en Birchotav. Cada dia e dia a gente tem que dar para Hashem a Barachá referente àquele dia, o que ele quer da gente naquele dia. Pessoal, qual é a Barachá que a Kadosh Baruch Hu quer da gente nesse dia, hoje, no dia que a gente está vivendo agora, nessa época que a gente está passando por ela, que ela também é espetacular porque tem o que ensinar para a gente. É primeiro ver a Havtat Hashem Elokecha e depois ver Hayam Shamot e Shumar Mitzvotai. Primeiro me conhece, vê o que eu quero e depois cumpre as mitzvot. O que Hashem quer da gente nesses dias? Qual é a Brachá? Qual é o Baruch Hashem Yom Yom? O que Hashem quer da gente Yom Yom? A cada dia, Hashem quer algo diferente. O que Ele quer da gente hoje, queridos? Queria compartilhar com vocês. A gente tem 5 Megilot no Tanakh. Uma delas é chamada Megilat Ruth, que muitos costumam ler ela em Shavuot, mas é uma Megillah do Tanakh que ela é pertinente ao ano inteiro, é parte do Tanakh, das nossas escrituras, que tem muita Kedushá, muita santidade. Houve um momento de crise lá também. Não era um vírus, mas era crise. E na época de Ruth, de Megilat Ruth, estava tendo fome. Estava tendo uma dificuldade econômica. E tem 2 personagens que chamam muito a atenção em Megilat Ruth. Um deles é chamado Elimelech e o outro Boaz. De uma forma sucinta, Elimelech era uma pessoa muito afluente. Ele tinha muitos bens, uma pessoa muito bem-aventurada no aspecto financeiro. Ele viu, onde ele morava, em Israel, que estava tendo fome. A situação estava difícil, não tinha trabalho. Fecharam as estradas, fecharam as ruas, ninguém saía de casa. Estava difícil a situação. Ele não conseguiu tolerar a situação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele não conseguiu tolerar a situação. Ele se absteve. Elimelech, queridos, saiu de Israel, foi embora de Israel. Ele com sua família. E a continuação da história em Megilat Ruth, o que aconteceu com Elimelech depois, pessoal? Está escrito que Elimelech, seus filhos e sua família tiveram um final desagradável. Os filhos de Elimelech acabaram casando com moças de Moab, que não era o correto. E os comentaristas falam que haverá goreret haverá. Uma haverá gera outra haverá. Eu fiquei com uma dúvida. A segunda haverá, que uma haverá gera outra, a segunda haverá que os filhos acabaram casando com pessoas que não são benquistas por Hashem. Mas a pergunta é, qual que é a primeira haverá que gerou essa haverá? Olha, para isso, a gente tem que olhar para outro personagem que também estava na época de Megilat Ruth, famoso, se não é que fique agora. Boaz. Boaz também era uma pessoa muito de sorte na parte financeira. Boaz era uma pessoa que tinha muitos bens, só que Boaz se comportou diferente. Boaz abriu seu campo. Ele permitiu com que outras pessoas que estavam morando lá naquela época de fome, e ele estava bem, ele distribuiu, fez outros participarem em alguma porcentagem no campo dele. Ele deu grãos para o povo. Até que tinha uma mulher que talvez seja mais conhecida, uma jovem, que não era famosa, Ruth, e ele acabou casando com Ruth, acabou cuidando de Ruth. E olhem que interessante, sobre ele também está escrito que um ato desencadeia o outro, só que no caso aqui, em Elimelech era que uma verá gera uma verá, em Boaz, em contrapartida, está escrito que uma mitzvah gera uma mitzvah. Qual que é a mitzvah que Boaz fez? Agora é simples, pessoal. Boaz, que mitzvah ele fez? Simples. Ele abriu o campo dele, ele partilhou do que ele tinha com os outros no momento de dificuldade. De Boaz saiu com sua esposa Oved. Próxima geração Ishai. Depois saiu Davi da Melech, que é o famoso rei
que mesmo quem não conhece muita coisa, conhece a musiquinha David Melech Israel Chai Vekayam. É isso mesmo, a dinastia de David Melech está aqui, Chai Vekayam, está viva para sempre. Filho de David Melech, queridos, quem é? Shlomo, que construiu o Bet HaMikdash, o templo. Olhem que interessante. Sobre Boaz está escrito que mitzvah goreret mitzvah, uma mitzvah gera uma mitzvah. Qual foi a mitzvah de Boaz? E qual foi a verá de Elimelech? Quando a gente passa um momento de dificuldade, um momento de aperto, um momento de crise, tem duas formas de agir. Alguns são proativos, alguns pulam na água para salvar muita gente e outros saem correndo da piscina. Elimelech saiu de Israel porque ele falou, eu não consigo olhar para essa situação, então eu vou embora. Haverá de não partilhar da situação com os outros. Você tem brachá, ajuda os outros. Goreret haverá, por isso que infelizmente ele teve os filhos dele casando com pessoas do povo de Moab. Em contrapartida, olhem só o mérito, pessoal, porque é mais difícil. Boaz partilhou, deu do que ele tinha para os outros. E por conseguinte, espetacular. De quem? Qual é a mitzvah que goreret mitzvah? Ajudar os outros no momento de dificuldade, a mitzvah é top, é maior, ela é mais master. Por isso que Boaz teve David HaMelech e David HaMelech teve Shlomo HaMelech. O pai de tudo isso, o progenitor de tudo isso, foi aquele primeiro que no momento de dificuldade falou, eu estou aqui para ajudar. No momento de crise tem gente que pisa, que vai para frente, que fala o que eu posso participar, e tem gente que se retrai. E como a gente mencionou o passuca antes, pessoal, Baruch Hashem Yom Yom. Qual que é a brachá do dia, de hoje? Que a gente está vivendo, Baruch Hashem, com saúde. Que a nossa comunidade está sendo poupada, Baruch Hashem, com saúde. Porque, infelizmente, com dor. Se a gente olhar para outros lugares do mundo, o povo Yehudi, e não Yehudim também, infelizmente, tiveram muitos adoecidos. A brachá que nossa comunidade no Brasil, eu sei que Baruch Hashem tem gente que escuta o shiur fora do Brasil, mas no Brasil em especial, sem ser insensível com outros, a gente está tendo uma brachá de proteção. Qual que é o Baruch Hashem Yom Yom, pessoal? Qual que é o Baruch Hashem Yom Yom? O que a Kadosh Baruch Hu quer da gente hoje, pessoal? Fazer o Shema Israel, mas não de olhos fechados hoje, esquecendo dos outros. É fazer o Shema Israel olhando para dentro e pensando, quem está à minha volta? O que eu posso fazer? Quem sou eu? Boaz ou Elimelech num caso de crise que a gente está passando? Não só financeira. Qual a definição, queridos, de Irat Shamayim? Temor a Kadosh Baruch Hu, temor aos céus. Essa é a tradução, mas o que quer dizer Irat Shamayim? Olhem que curioso, muitos livros trazem essa observação. Quando em Parashat Veirá, no capítulo 9, Pasuk 20, está escrito o seguinte: Hayare e Devar Hashem, aparece o conceito de Irat Shamayim, de temor aos céus. Hayare Devar Hashem, aquele que teme as palavras de Hashem, Irat Shamayim, Meavde Paró, no contexto das pragas, os escravos de Paró que estavam recebendo as pragas, e Hashem avisou que ia mandar a praga de Barat, através de Moshe Rabbeinu, granizo. Os escravos de Paró que escutaram isso e temeram a Paró, o que fizeram? Renis etavadav et mikneu. Escondeu os escravos dele, para não ser afetado pelo Barat, porque o Barat era uma praga que caía, pessoal, como? Tamanho de um tijolo, era um granizo tamanho de um tijolo, está escrito. Então ele colocou os escravos dele, as propriedades dele, os animais dele, que era a riqueza do momento, embaixo de um teto. Ele escutou, ficou preocupado e se cuidou. Quem não fez isso, houveram, ou muitos outros que não fizeram isso. Por exemplo, tiveram outros escravos do faraó, outros egípcios, que não estavam nem aí. Então eles não tinham temor a Hashem. Como eles são chamados na Torá, olhem que espetacular. Ve'asher losam libo. Aquele que não prestou atenção, que não deu bola, que não olhou, que deixou passar. No português, claro, deixa rolar. Pessoal, olhem que bomba. O que quer dizer Irat Hashem, temor a Hashem?
Simples, o Passuco fala que quem não prestou atenção é porque não tinha temor a Hashem. Ou seja, de acordo com o dicionário da Torá Kedoshá, a tradução da palavra Irat Hashem, temor a Hashem é o quê? Prestar atenção ao que nós estamos passando. Ser igual a Boaz e não igual a Elimelech que fingiu que não viu e fugiu da realidade. Ele foi embora, vou embora de Israel. Mas espera, você está fugindo da realidade. Hoje em dia não tem para onde fugir. Tem sim. O pessoal pode fugir da realidade, se trancar em casa e fingir que nada está acontecendo. A Kadosh Baruch Hu fala, Habibi, você vai ser Boaz ou vai ser Elimelech? Quem escolhe somos nós, pessoal. A definição de Irat Shamayim é aquele que presta atenção, que observa, que aprende. Baruch Hashem Yom Yom, o que o dia tem para me ensinar? O que a situação tem para me ensinar? E quem não tem Irat Shamayim é aquele cara que não presta atenção. Aquela moça que não presta atenção. A gente muitas vezes fala, we want now. Cada um quer alguma coisa, mas tem que ser now agora. Hashem também fala para a gente, olha, now, hoje, eu, maiúsculo, quero alguma coisa now de vocês. Bnei Israel. O que Hashem quer da gente? Qual é o Baruch Hashem Yom Yom? Que nós sejamos igual a Boaz e não igual a Elimelech, nesse aspecto. Mas, pessoal, vamos voltar para a história do Paró. Como que é possível que tiveram alguns escravos do faraó que na 7ª Macá, e Bará, depois de 7 meses, a 7ª Macá foi no 7º mês depois de Idam, da primeira Macá, eles viram milagres um atrás do outro. Aí eu não acredito em Hashem. Habibi, como você não acredita em Hashem? Todo mundo viu Hashem. Como que é possível que tiveram alguns escravos de Paró que quando foram avisados que ia cair Bará, depois de cair 6 Makot, e ser precisamente como Moshe Rabbeinu falou, não obedeceram, não zelaram pelo seu próprio patrimônio egípcios e não colocaram os seus animais dentro de casa ou os seus escravos embaixo de um teto coberto. Como que teve gente que Asher lo sam li bolazot, que não prestou atenção, que não deu bola? Como é possível? Era visível lá. Aqui tem uma coisa espetacular, e óbvio que tem a ver com a gente, por isso que a Torá conta isso pra gente. Olhem que espetacular. Dizem nossos sábios pra gente, Ayare devar Hashem, aquele que teme as palavras de Hashem, que na época do Egito, aqueles que colocaram os escravos embaixo de um teto, os animais embaixo de um teto, se refere a Iov. Iov ficou com medo. Na hora que Paró chamou ele para pedir um conselho o que fazer com o povo judeu, ele ficou quieto, porque ele viu que Hashem existe. Ve'asher lo sam libo, aquele que não presta atenção, que não dá bola para os acontecimentos, na época do Egito se refere a quem? Olhem que bomba! A Bilam. Por quê? Porque Bilam estava presente no Egito, viu tudo e ainda aconselhou Paró a maltratar os Yehudim. Pessoal, como é possível? Como que é possível que Bilam viu tudo? E depois de 7 Makot ele fala, olha, sabe o quê? Hashem lo sam libo, deixa pra lá. Habibi, como que dá para não ver Hashem depois de 7 Makot? Como que existe alguém como Bilam, que ele ainda falou para aconselhar coisas ruins, fazer mal para o povo judeu? Como é possível? Na 7ª Macá, na primeira, a segunda, dá para entender. Na 7ª Macá, depois de 7 meses de milagres ininterruptos. A resposta aqui é master. Nossos sábios estão ensinando para a gente com certeza o seguinte: quem não quer ver algo, mesmo 7 meses de milagres, não ajuda. Você pode ligar a luz para a pessoa, colocar um refletor na cara dele, perguntar para ele, está claro? Ele fala, não dá para ver. Óbvio que está de olho fechado. Quem não quer abrir os olhos, não quer enxergar no português claro, nunca vai enxergar. 7 meses de milagre, a 7ª praga não basta. Ou seja, quem quer aprender, sempre pode enxergar. E quem não quer aprender, independente do que acontecer, pessoal, nunca vai enxergar. E depois que a pessoa olha, ele precisa pensar consigo mesmo. Uau, eu quero ser Boaz ou eu quero ser Elimelech? Primeiro trabalho é enxergar. Segundo trabalho é escolher ser proativo ou fingir que não está acontecendo absolutamente nada. A pessoa que é Irei Hashem, temente de Hashem, então, é aquele que enxerga. Olhem que só algo de se lambuzar. Tem um episódio famoso
que um dos mestres do Mussar da ética judaica, o famoso Rav Israel Misalant, famoso, mas eu quero aprender uma coisa talvez um pouco diferente com vocês. Ele contam, e o próprio aluno dele, Rav Yitzhak Blaser, escreve isso no livro, e quando ele estava passando num sapateiro, Rav Israel Misalant, o professor, o mestre dele, Rav Israel Misalant, estava passando num sapateiro, assim conta o discípulo dele, Rav Yitzhak Blaser, que Rav Israel Misalant, ele viu um sapateiro, e ainda com a luzinha lá no meio da noite consertando o sapato. Rav Israel Misalant falou, uau, enquanto tem uma vela acesa, o sapateiro não para de trabalhar. Tá bom? O mais legal é o próximo passo. Ele falou, uau, se ele tem uma vela acesa, ele não para de trabalhar, eu que tenho a minha vela acesa, a minha vida, a minha neshama, quanto que eu ainda preciso crescer? Pessoal, pessoas grandes aprendem até de uma vela de um sapateiro. Isso é Irei Hashem. O contrário é Sher Lo Sam Libo, não presta atenção nem para 7 makot. Esse é Bilam. Mais um episódio, pessoal, de uma pessoa grande que talvez nunca tenha pensado nesse enfoque. Olhem que legal. Como que o mestre das Mishnayot, que aparece em todo, talvez, algumas vezes, dezenas, tratados do Talmud, Rabi Akiva. Famoso Rabi Akiva. Como começou a história dele? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Daí que veio essa expressão. O que Rabi Akiva viu? Ele olhou para uma pedra batendo, a água batendo na pedra, água batendo na pedra, água batendo na pedra, a pedra é dura e a água é muito mole. Mas ele viu que tinha um buraquinho na pedra. Ele falou, uau, esse buraco é gerado por dezenas, centenas e milhares de vezes que a água bate na pedra. Então Rabi Akiva falou, uau, se uma água consegue furar uma pedra, eu também posso pegar a minha cabeça que até hoje, 40 anos de idade, está como uma pedra e mudar. Pessoas grandes aprendem de velas com sapateiro. Pessoas grandes aprendem de uma água batendo numa pedra. Isso é Irat Shamayim. Pessoas grandes, como todos nós que estamos escutando o Shur hoje, temos que aprender também algo dessa situação. Algo proativo, igual Boaz, e não igual Elimelech. Algo milimétrico, que se a gente somar milhares de bactérias desse vírus, que está todo mundo com medo, com razão, e tem que se cuidar mesmo, a gente tem que fazer o nosso esforço, e a Kadosh Baruch Hu faz e fará, Bezat Hashem, o resto, com todo respeito. Esse vírus, se a gente pegar alguns milhares dele, não dá para ver na ponta de uma caneta Bic. Uau, algo invisível que de verdade mudou o mundo. Outro dia, até o marido chegou para mim e falou, Rabino, eu estou começando a descobrir agora, depois de algumas dezenas de anos de casado, o que é o casamento de verdade, porque antes eu sempre saía de casa, voltava, então a gente se via, tal, mas não era tão intenso quanto hoje em dia. Agora eu estou aprendendo o que é o casamento de verdade, é 24/7, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É verdade, tem algumas novidades que essa bactéria pequenininha, esse vírus que a gente nem enxerga, Baruch Hashem, que ninguém passe por perto dele, não seja prejudicado, estão fazendo mudar a nossa vida. Aquele trabalho que as escolas fazem de uma forma impressionante mudou um pouco nesses dias. Aquele trabalho que as yeshivot fazem, que mais uma vez são gerador do mundo, cessou de existir nesses dias de alguma forma ou outra. Estão fechadas. Yeshivot de 100 pessoas, de 10 pessoas, de 5.000 pessoas fecharam as portas. Hoje em dia, estava outro dia saindo fazer um pouco de ginástica, conforme orientação e permissão, e podia correr, pessoal, no meio de uma avenida famosa. Uma avenida que precisava olhar para os dois lados antes de atravessar, esperar alguns segundos para atravessar. Hoje em dia, a gente pode correr no meio da rua. É um vírus que mudou o mundo. Mas o que isso mudou da nossa vida para o bem? Porque a Kadosh Baruch Hu veio ensinar alguma coisa gostosa para a gente. Não está bravo conosco.
E o que a gente pode aprender? O que a gente pode fazer, pessoal? Olhar e ser igual a Boaz. Mas fazer o quê? A resposta, queridos, é o seguinte. O que a gente não pode fazer é importante. É o seguinte. O que a gente pode fazer é ser proativo. Já vai chegar lá, mas o que não pode fazer? Eu vi uma notícia num lugar chamado economictimes.com. Depois vocês procurem, por favor. A Adidas, a famosa marca Adidas, propagandeou que devido ao fato, que é de se entender, aparentemente, que eles não fizeram business nenhum nos últimos dias e semanas, eles não vão pagar os aluguéis das lojas deles. E de repente muitas pessoas saíram contra a Adidas, pessoas que deviam receber dinheiro, e a Adidas parece que se retraiu. Qual que é o problema, pessoal? Uma Adidas que é número 1 ou número 2 no mundo. E eu procurei o faturamento neto líquido da Adidas em 2019, assim consta no economictimes.com, era 2,2 bilhões de dólares. Isso mesmo que você escutou, neto, líquido. Uau! Então, se por um mês a gente não lucrou, que quem é dono das lojinhas, a gente não vai mais pagar aluguel, dono do ponto. Mas como assim? Habibi, você lucrou em um ano 2,2 bilhões de dólares. Não dá para agora continuar cuidando de quem cuidou de você? Óbvio que a Adidas depois se retraiu. Mas, pessoal, são coisas que a gente não pode fazer. Não é ser Elimelech, é fugir de Israel. É ser igual Boaz, é olhar a situação, aprender e agir de uma forma mente. Olhem só a diferença. Uma mulher, uma senhora que mora em Israel, é esposa de um avrech, de alguém que estuda a Torá, que o salário dela e dele é curto. Foi um dia pagar a Ganenet é aquela moça que cuida daquelas 3, 4 crianças em casa para a mãe poder trabalhar enquanto a criança é pequenininha antes de ir para a escola. É um tipo de berçário. Ela chegou para a Ganenet, para essa senhora dona do berçário dessas 3 crianças em casa e falou, tá aqui o teu salário. Aí a Ganenet falou, olha, mas você está em casa, Ima. Você está cuidando da sua filha, por que você vai me pagar? Pessoal, olhem a diferença. Porque ela falou, porque eu continuo trabalhando. E eu recebi o meu salário. Então, que culpa você tem de ter um vírus aí no mundo e você ser prejudicada? Por isso eu estou vindo pagar o seu salário, porque eu me comprometi com o seu trabalho, mesmo que agora eu não estou precisando, minha filha pode ficar em casa. Muito obrigado, está aqui o meu pagamento mensal. Adidas, 2,2 bilhões. Ela se retraiu depois e fez chuvá. Ok, mas o pensamento inicial contra, queridos, quem? Uma moça que ganha talvez algumas poucas centenas de dólares por mês, morando em Israel, e vive bem apertada. Mas se eu estou ganhando, eu não posso parar de pagar alguém. Pessoal, olhem só a diferença, olhem o Boaz que tem na situação. Eu gostaria de apontar para vocês uma coisa muito importante. Eu sei que é normal e a gente não está falando com ninguém pessoalmente, mas com todo mundo ao mesmo tempo. E cada caso, obviamente, que é um caso, e que Hashem tenha Rahmanut e piedade de todo mundo do fundo do coração e ajude todo o Bnei Israel e toda a humanidade. Mas, pessoal, vale aqui a lição para cada um escutar o que tem a ver com ele. Mensalidade escolar. Eu posso ser Boaz ou eu posso ser Elimelech? Olha, eu posso pensar o que a escola tem a ver com isso. Nada. Ela também foi impactada. A escola também tem uma folha de pagamento. A escola também, eu conheço isso bastante bem de alguma forma ou outra, e muitos outros conhecem também. A escola que cuida tão bem dos meus filhos sempre. Poxa vida, mas agora eles não estão tendo aula. Alguns, é verdade. Mas foi sem querer. E agora o que a gente faz? A gente pode ser Boaz ou pode ser Elimelech, queridos. A pessoa que for Boaz, que é difícil, mas é um herói. Mitzvah Gorer Taverá. De Boaz saiu David HaMelech, de David HaMelech saiu a dinastia dos reis, de Mashiach, e de quem construiu o Bet HaMikdash, seu filho Shlomo HaMelech.
Cada um é cada um, ninguém pode julgar o outro. Mas a gente pode olhar para cada um de nós, olhar para dentro. A Yareh Devar Hashem é aquele que presta atenção, que quer aprender da situação. Pessoal, as sinagogas, apesar de não estarem sendo frequentadas, meus queridos, Bezat Hashem, foram frequentadas há muito tempo e voltarão por mais muito tempo. Será que a gente pode esquecer delas nesses momentos de dificuldade? As sinagogas também têm custos fixos. E aí, quem vai ser boas e quem não vai ser boas? Quantas pessoas dentro do nosso povo estão passando por aperto, pessoal? Essa é a hora de quem Baruch Hashem tem brachá, tem sucesso, que Hashem mande mais ainda. Pode ajudar aquelas famílias ou aquela família. Esse é o Baruch Hashem Yom Yom, essa mensagem de hoje. É primeiro o Ve'ahavta e depois Ve'ahem chamou. Hashem falou, eu quero que você recebe a Kadosh Baruch Hu hoje como ele é, e depois faz as mitzvot. O hoje é as mitzvot que a gente tem, que elas estão nas nossas mãos hoje, que nem sempre estiveram dessa forma. A oportunidade de agora é mais difícil, mas o mérito é muito maior. Porque, olhem pessoal, os professores das escolas hoje estão trabalhando mais do que nunca, porque eles também não estão acostumados ao Zoom, a trabalhos, a correção, e se dobram em 4, em 8, em 16, em 32, 64 e muitos múltiplos para poder dar aulas para os nossos filhos. De verdade, a gente vai voltar em breve para as escolas, todos nós, todos os filhos, Bezat Hashem, todos os professores, todo mundo. E essa situação vai virar história. Na próxima geração, alguém vai estudar que no ano de 2020 teve uma epidemia. E a gente vai falar, uau, eu vivi isso. É mesmo, viramos parte da história. Mas a gente tem que ficar para a história, não só do livro de história, para a história de Bnei Israel. E o que eu, pessoa física, fiz com a oportunidade? Eu encarei ela, aprendi e agi como boas ou não. Baruch Hashem Yom Yom. Qual a lição que eu aprendi dessa situação de hoje? Mas talvez eu fui afetado economicamente e eu não posso. É verdade, pode ser. Cada um tem que ser muito sincero consigo mesmo. Muito. Muito. Mas ninguém está isento, pessoal. Nesses dias de hoje, tem pessoas que estão sozinhas. Pessoas importantes, Baruch Hashem, muito afluentes, menos afluentes, mais conhecedoras, menos conhecedoras, mas estão sozinhas. Às vezes avós e avós, às vezes só avós, às vezes só avós, às vezes um vizinho. O que a gente pode fazer com o Baruch Hashem Yom Yom de hoje, queridos? É ter uma agenda para semanalmente ligar para algumas pessoas que a gente sabe que precisam de escutar uma história, escutar uma notícia, não do corona, chega, de alguma outra coisa, conta alguma história, procura alguma notícia legal, diferente, quebra a cabeça, alguma história da Gemara, alguma história que a gente escutou de Pesach, o que for, entretener, pergunta para essas pessoas, olha, me conta você, eu queria pedir uma opinião, me conta, eu nunca te perguntei onde você nasceu. Manda um bolo, pessoal, antes de Shabbat para essa pessoa. Mas ele está sozinho, ele não vai comer um bolo. Não é pelo bolo, é pelo carinho. É tão gostoso quando a gente está em casa sozinho, receber alguma coisa e falar, uau, tem gente pensando em mim. É isso, pessoal. É pegar uma dessas decisões que eu pensei com muito carinho, o que daria para a gente aprender junto e fazer é ligar para alguém. É mandar um bolo para alguém. É pagar a escola, quanto cada um consegue. Continuar pagando o Beit HaKnesset, porque são pessoas que ajudaram a gente por muitos anos e vão ajudar também. Não olha para a situação só agora, olha para o macro. A gente pode ser boas. Boas teve David e boas teve Shlomo. Quem sabe até onde esse mérito vai levar a gente? Fazer Teilim por alguém que a gente não conhece, isso mesmo. Falando o nome, se não souber o nome, fazer por Bnei Israel. Um Teilim a mais por dia, 2, não 200. Se for 200, tudo bem. Mas pelo menos 1 ou 2 com carinho. Fecha o olho e depois fala, uau, Hashem, tem tantos Eudim que estão numa situação difícil, ajuda eles, a Kadosh Baruch Hu. Por favor, Hashem. E quanto vale um Teilim sincero, um salmo sincero, de qualquer pessoa, mais conhecedora ou menos? Muito. Eu acho que
também é uma coisa importante, é cada um cuidar da saúde mental dele próprio. Não é só passar álcool gel na mão, queridos, é um pouco de álcool gel na cabeça. É estar saudável. Se a pessoa acha que pode, se o médico dele permite, desce no térreo, um pouquinho toma um sol, vai para a varanda. Cada um procure formas criativas de como se manter saudável. Mas só álcool gel na mão, que é muito importante, não basta, tem que passar na cabeça também. É isso mesmo. Cuidar bem da saúde da nossa família. É isso mesmo, pessoal. A gente precisa quebrar a cabeça. Outro dia, um colega meu me contou que na casa dele tem um circuito. Eu falei, circuito do quê? Fórmula 1? Ele falou, não, Rabino, não dá para ter Fórmula 1. A gente tem um circuito de ginástica na minha casa, tem 4 pontos, em um ponto é flexão, outro é abdominal, e eu junto com minha família, a gente sabe que aqui é 20 flexões, aqui é 10 abdominais, aqui é sobe e desce um tipo de escadinha, é isso mesmo. É para a família ficar bem. A gente tem que ficar bem juntos. Isso também é ser boas. Isso também é ser boas. Os pais estarem felizes em casa, dar um sorriso antes do Kiddush, dançar com a família, cantar com a família. É isso mesmo, pessoal. Sermos pessoas otimistas. Eu sei que é difícil, mas o mérito é maior quando nós somos difíceis. E nós somos capazes disso. Sermos otimistas com as crianças. Eu não acho que todas as notícias que entram nos nossos ouvidos, nem sei se a gente precisa escutar tudo isso, acho que não, precisam chegar nos ouvidos dos nossos filhos, são menores. Eles ficam assustados. Uma vez uma criança me contou que falaram para ela que alguém que rói unha e depois ele bebe água, que nasce uma árvore de unhas na barriga dele. E essa criança, já quando adolescente, falou, olha, eu sempre fiquei com medo que algum dia ia nascer uma árvore de unhas na minha barriga. Cuidado que a gente conta para as nossas crianças. Eles não precisam saber de tudo. Hashem vai salvar a gente vai virar parte da história, Bezat Hashem, e vamos para frente. Álcool gel na cabeça, cuidar da nossa saúde mental. E muitos jovens, graças a muitos pais e professores, tiveram experiências magnas nesses dias que a gente passou. Muitos jovens me contaram algo interessante. Foi o melhor Seder de Pesach que eu tive na minha vida. Falei, por quê? Falei, olha, tinha eu, minha mãe e meu pai, eu podia ler Agadá como nunca li, não tinha que conversar com meu primo, com minha avó, eu não perdi o foco, com todo respeito à minha família, mas eu sentei lá, falei um Dvar Torá, fiz uma pergunta de Emuná, de Hashem, aprendemos junto, foi o melhor Seder que eu já tive na minha vida. Alguns jovens falaram isso, é isso mesmo. Nesses dias, pessoal, a gente tem algum dom, compartilha com os outros. Quem sabe falar, que fale para os outros. Quem sabe cantar, que cante para os outros. Quem tem alguma dica, que dê essa dica para os outros. E todo mundo sabe ligar para alguém, contar alguma história, ser gentil com alguém. É pensar em pessoas que estão fora da nossa casa. É pensar em outros, ligar, cuidar da nossa escola, no nosso Beit Knesset, como a gente mencionou anteriormente. E eu acho que a gente precisa fazer uma coisa, pessoal. Daqui a pouco, Bezat Hashem, quando a gente escutar que tudo isso vai terminar e que a gente pode sair de casa, aí a gente vai estar tão ansioso para sair com toda a razão do mundo que a gente não vai conseguir pensar em mais nada. Mas hoje e agora é o momento para cada um sobre si receber uma coisa que ele vai querer fazer, pequena nos nossos olhos, mas para Hashem é gigante, que a gente vai fazer depois que a gente sair de casa. Pode ser não conversar em um período da Tefilá. Pode ser cuidar mais como eu sorrio para as pessoas. Como eu recebo as pessoas que eu tanto quero dar um abraço hoje. E abraço é tão escasso. Talvez é algo absurdo hoje. A palavra abraço não existe mais. Dar a mão para alguém não existe mais. Abraçar um colega. Uma mulher abraçar a amiga dela. Uau! Eu vou olhar para os olhos de alguém quando ele estiver falando comigo. Eu não vou mexer no celular por 1 minuto, por 30 segundos. São coisas que a gente pode receber enquanto a gente está em casa. No momento que Bezat Hashem, em breve, Hashem vai mandar Yeshua, a salvação para a gente não vai mais conseguir pensar em nada. É hoje o momento de pensar. É hoje o momento de Asher Losam Libo, aquele que não prestou atenção. Mas Irat Shamayim é prestar atenção, é aprender, é ser igual boas. Eu queria terminar com um pequeno episódio
que me chamou muito, muito, muito a atenção. A gente sabe que houveram alguns Rabanim e alguns Rebes, Hassidim. Houve uma das Hassidut, chamado Lechevitcher. Houve um Rebbe, mais precisamente dizendo, o Rebbe de Lechevitcher. E ele contou uma vez um episódio que uma vez, quando moravam na Rússia, onde essa Hassidut estava, havia um senhor que ajudou muito o Rebbe por muitos anos, em muitas coisas, na sinagoga, com famílias necessitadas, de formas diferentes. Esse senhor falou para o Rav, eu quero ver Eliyahu Hanavi. O Rebbe de Lechevitcher falou para ele, mas Habibi, será Habibi, porque ele era Hassid, mas de alguma forma, Habibi, não dá para ver Eliyahu Hanavi. Falou, Rav, eu ajudei o senhor muitos anos a fazer muitos projetos na cidade, com muitas pessoas. Eu sei que não era para o senhor, mas eu ajudei. Eu acho que por Hakarat Hatov, por gratidão, eu posso pedir isso para o senhor, que o senhor tenha gratidão a mim e me deixe ver Eliyahu Hanavi. O Lechevitcher falou, é verdade, Hakarat Hatov, gratidão é muito grande, eu te devo bastante. Tá bom. Ele falou o seguinte, olha, sabe aquela moça chamada Reisel? Uma moça, viúva, tem filhos? Sim, vai na casa dela. Agora, alguns dias antes de Rosh Hashanah, e deixa um kit na porta, bate na porta e sai correndo para ela não ver que é você. Ótimo. E foi, caprichou, halot, comida, do bom e do melhor, deixou um kit lindo, embrulhado, todo chique, bateu na porta e saiu correndo. Reisel abre a porta, ele vê de longe, ela não vê ele, pega e fica tão feliz, fecha a porta. Naquele Rosh Hashanah ele rezou, fez tefilá, foi dormir, não sonhou com Eliyahu Hanavi. Abriu o Sidur, não tinha nenhuma mensagem de Eliyahu Hanavi, ninguém cutucou ele nas costas, nada. Ficou triste, mas a próxima oportunidade de eu voltar para o Rebbe de Lechevitcher, eu vou falar com ele, disse esse Hassid. Ele volta, Sukkot, e fala para o Rav, eu não vi Eliyahu Hanavi. Falou, uau, falou, mas não é fácil ver Eliyahu Hanavi. Falou, mas Rav, eu quero ver. Ok, agora está chegando o Sukkot de novo, vai na casa de Reisel e capricha. Deixa uma refeição caprichada porque ela não tem nada, ela precisa disso. Ele foi, deixou na porta da sucá dela, bateu e saiu correndo de novo. E ela não vê ele. Ele volta para a casa dele, e era Sukkot, ele se fecha na sucá, ele faz tefilá para Hashem, ele vai no Bet HaKnesset, vai na reza, na sinagoga, ele reza, ele volta para casa, e alguém bate na sucá dele e ele fala, uau, Eliyahu Hanavi! Ele abre a porta, era o vizinho pedindo um pouquinho de sal. Ele não viu Eliyahu Hanavi. Desesperado, próxima oportunidade, ele volta, é Hanukkah, esse Hassid volta para o Lechevitcher Rav, e o Lechevitcher Rav fala para ele, vai na casa de Reisel e capricha. Mas ele fala, Rav, eu já fui tantas vezes. O Rebbe disse, olha, é o que eu posso te falar. O Hassid, quando manda, o Rebbe, ele vai. Ele foi, deixou lá latkes, caprichou, sufganiot, deixou tudo do bom e do melhor, bateu na porta e saiu correndo. Só que dessa vez, ele tropeçou um pouquinho e a moça não viu ele, mas ele estava mais perto da porta. E Reisel fecha a porta, logo depois de receber o pacote, ela está indo fechar a porta, e ela fala para os filhos dela, uau, e ele escuta dessa vez. Deve ser Eliyahu Hanavi de novo, depois de Rosh Hashanah, Sukkot e Hanukkah pela terceira vez, vindo deixar um pacote para a gente. Ele volta para o Lechevitcher Rav, e o Lechevitcher Rav olha para o Hassid e fala, Habibi, eu não consegui fazer você ver Eliyahu Hanavi, mas a gente conseguiu uma coisa não menos top. Você se transformou em Eliyahu Hanavi. Pessoal, que Bezat Hashem, a gente aprenda, a gente tome uma atitude hoje para o futuro, que a gente sinta o Eliyahu Hanavi que tem dentro de cada um de nós, que a gente aprenda
e que sejamos igual boas, e que no mérito desse esforço, a gente tem a mitzvah, Goreret Mitzvah, tem o David HaMelech, que a gente tanto espera, Shlomo Melech, que a gente tanto espera, e que a Kadosh Baruch Hu mande a salvação para cada um, aonde ele está, que a Kadosh Baruch Hu mande refuá para quem precisa, Parnassá para quem precisa, Atzlachá, e que a gente possa revelar o Eliyahu Hanavi que está dentro de cada um de nós. Muito boa noite para todos.